Boa tarde, senhores telespectadores, chega a Porto TV, aqui estamos nós, mais um programa de conversas à moda do Porto. Hoje tenho aqui o meu convidado mais especial de todos, é a primeira lança do Chega no Porto, o meu colega da Distrital, Nuno Pito Pontes. Boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde, Pedro. Tudo. Estamos aqui para falar sobre o percurso do Nuno, que foi o primeiro do Chega aqui no Porto, e sobre outros assuntos que estamos brevemente aí com eleições. Tivemos o nosso líder ontem aqui a dar formação sobre as autárquicas. Nuno, queres falar um pouquinho sobre o teu percurso no Chega? Sim, claro. Boa tarde, Pedro, mais uma vez. Primeiro de tudo, quero-te agradecer o convite para estar aqui presente hoje e dar-te os parabéns por este projeto do Chega TV Porto, que é muito Este importante. projeto também é teu, portanto, sim, também, é nosso. Sim, mas eu já tentei pôr aqui a repórter, tu é que não quiseste, portanto... agradeço, mas eu sinceramente acho que não tenho grande jeito, mas queria-te agradecer e dar os parabéns de facto pelo excelente trabalho, porque tens chegado longe com estas entrevistas e com este trabalho de comunicação no partido. Ora bem, falar-te um pouco do meu percurso no Chega. Sabes que eu quando cheguei disseram-me que tu eras a primeira lança sim, do Porto, portanto, sim. Eu já sei, mas quero que toda a gente também fique a saber. Sim, muitas pessoas dizem que eu sou a primeira lança no Porto. Muita gente não sabe, é que eu já segui o André Ventura, antes do Chega. Muita gente também sabe, o André Ventura fez parte integrante do PSD, foi candidato à Câmara de Louros e foi um pouco que eu comecei a seguir o seu percurso, pronto, e até por brincadeira também somos do mesmo clube, naturalmente, que ele estava ligado ao comentário desportivo e já o conhecia da televisão também. Mas vi que estava ali um homem de coragem, mesmo quando lhe perguntam em tempos, ele sendo candidato à Câmara de Louros, quais eram os problemas em Louros. Ele foi fazer um périplo pelo Conselho, pela população, e o que as pessoas se queixaram na altura é que havia um problema com a comunidade cigana. E aquele homem que hoje acusam de populismo, de demagogia, já naquela altura, num partido de sistema, teve a coragem e a frontalidade de colocar o dedo na ferida. E tentar arranjar uma solução. Sim, naturalmente que nós também estamos cá. Não é para dizer mal deles, é não, para tentar... Porque, assim, reparem uma coisa, as pessoas às vezes falam que o Chega, que existe racismo no Chega, uma xenofobia, que fazemos uma perseguição a uma etnia, o que é totalmente mentira e muitas vezes funciona ao contrário. Ou seja, eu vou-me fazer de vítima quando sei que sou beneficiado. E isso não pode acontecer. E era aí que eu queria chegar, Pedro. O André Ventura, quando ainda estava no PSD, quando fazia parte integrante do PSD, foi candidato à Câmara de Louros, já colocou o dedo na ferida. E eu disse, está aqui um homem que tem coragem. E foi aí que eu comecei a seguir. Entrei em contacto com ele e disse, meu grande amigo, não conhecia, disse, nós temos duas coisas em comum. Temos o meu amor, e as pessoas ficam a saber, sou benfiquista, pronto, mas isso não é o caso, e ele também era benfiquista. Mas és um homem do Porto. Sou do Porto, sou um homem do Porto. Na política não se mistura futebol, não, isto só ao caso, porque eu hoje em dia claro. nem ligo, porque desde que entrei neste projeto do Chega deixei de ligar ao futebol, aliás, não faz parte da minha intenção estar ligado ao futebol, ou seja o que for. Mas disse-lhe, meu amigo, temos duas grandes paixões, o Benfica, e temos a procura pela verdade e a frontalidade. A verdade tem que ser nua e crua. E você teve essa coragem de o dizer à frente das câmaras de televisão, mesmo que se calhar você não ganhe as eleições, mas você não deixou de ser verdadeiro e dizer aquilo que sentia. E foi aí que começou a nossa ligação. E depois, quando houve a formação do Chega, quando estávamos para formar o Chega, ele entrou em contato comigo e disse, Nuno, preciso de ti no Porto, tu és um homem do Norte, preciso de ti e preciso que vamos formar um partido, isto não era um movimento, e vamos avançar com isto. E foi assim que avançamos, que começamos naturalmente.
depois teve todo um desenrolar de ações, não é? Toda a gente sabe. Depois houve uma primeira direção, que tu também fizeste parte. Sim, mas antes disso, anterior a isso, tivemos que fazer a recolha de assinaturas para a formalização do partido. Foi muito difícil, as pessoas hoje em dia, e é isso que me agrada ver e fico feliz de ver o percurso e tudo que evoluiu dentro do partido aqui a nível do Porto, porque as pessoas às vezes pensam que isto chegou agora, mas não. Pedro, isto houve várias etapas e ninguém sabe, se calhar só a minha família e poucos mais sabem. Ou quem está atento, que eu já vi, a primeira vez que foste para a Rua Santa Catarina pedir assinaturas ao sol, à chuva. Sim, onde com a bandeira na mão, que não olhavam para ti. Até fomos insultados na altura, porque foi muito complicado. Mas muita gente não sabe que eu convocava reuniões nas redes sociais, aqui aparecia-me uma pessoa, duas pessoas. Ao primeiro foi um pouco desmotivante, porque eu disse, pá, e mais uma vez, eu não quero ligar... Não havia publicidade. O comentário político, naturalmente, não quero ligar o comentário desportivo ao André Ventura, mas toda a gente sabia que ele estava ligado ao comentário desportivo de um clube que é rival do Porto, e as pessoas aqui no Porto, naturalmente, são ligadas ao Futebol Clube do Porto, como adeptos, embora também haja muitos benfiquistas, mas pronto. Isto são à parte... O André não era visto como um político, era visto como um comentador desportivo. E eu sempre vi um político e sempre vi um homem frontal. E foi essa mensagem que eu queria que as pessoas dissociassem o futebol da vida partidária. E isso foi conseguido, mas foi a muito custo. Tivemos as primeiras eleições que ainda fomos como o Basta, ainda foi uma coligação de alguns partidos, na altura da Democracia 21 e o Partido Pro Vida, e etc. E começámos assim... Naturalmente, depois foi implementado no Porto, houve uma comissão instaladora no Porto e começámos devagarinho e começou a aparecer as pessoas. Porquê? Começou a haver publicidade. Mas ninguém sabe a dificuldade que tivemos na implementação do Porto e é com muito agrado e com muito orgulho que vejo hoje em dia o Porto, e como já fomos apelidados, não é? A grande distrital do Porto. A poderosa distrital do Porto. Isso aí orgulhou-te imenso e a mim também. Sim, orgulhou porque sei quais foram as dificuldades e qual foi o caminho traçado. Isto sem desvirtualizar sempre, que havia sempre um caminho só havia um caminho. Pedro, eu nunca fui político, nunca estive ligado à vida partidária, embora goste de política e até te vou aqui... É viciante, não é? Também sim, é viciante. A gente sentia que está a ajudar o mas nosso povo também. Vou confessar aqui uma confidência, porque assim, quando dizem tu és político, eu naturalmente não tenho nada contra os políticos e até acho bem que haja políticos. Agora, eu acho que as pessoas não podem ir para a política com o sentido de se orientarem a vida delas. E é essa luta que eu tive sempre, porque, graças a Deus, vivo do meu trabalho, e não preciso da política. Eu, como muitos outros, o Partido Chega é feito de gente comum. Ainda ontem o nosso líder dizia que precisava da força das pessoas comuns, porque são essas pessoas que sabem dar o valor. Agora, se nós tivermos, eu sou político, nós não podemos dizer que somos políticos ou que estou na política por amor à camisola. Nós temos que ter uma missão. E é aí que há uma grande diferença que eu acho que nos chega. Quanto às outras pessoas, naturalmente que não posso fazer juízo de valores por todos, mas enquanto outras pessoas dizem, olha, eu estou na política porque gosto deste partido, porque quero chegar a isto. Sim, mas está porquê? O senhor sabe o que é que esse partido defende? O senhor sabe, não, porque eu gosto do PS porque é rosa, ou porque gosto do PSD porque é laranja, quer dizer, a mesma coisa que eu gostar do Porto ou do Benfica. Claro. E não é isso, há uma missão, há um trabalho. E nós temos que pensar nisto com sentido de Estado e não com sentido de amor à camisola. Com agendas próprias. Com agendas próprias, exatamente. Como eu gosto do partido, naturalmente, que sinto-me um pouco também, e que me desculpem as pessoas, porque sou um dos pais do Chega também, eu e muitos mais que tivemos esse trabalho, naturalmente tenho um grande amor ao Chega, mas sei muito bem que o principal propósito
é o Chega chegar um dia a governo e levarmos isto a bom porto. Desta maneira, Para ajudar com o esta nosso esquerda, povo. exatamente com estas esquerdas a governar-nos, de toda a vergonha que nós temos visto. E, aliás, neste momento estamos a viver uma ditadura encapotada e toda a gente já se apercebeu disso, não é? Com a compra da comunicação social e outras situações. O povo foi alertado por nós, pelo Chega. Naturalmente. E hoje em dia também é com grande orgulho, e ainda agora nas presidenciais, o nosso presidente, André Ventura, teve o resultado que teve. Pois era sobre isso até que a minha próxima pergunta, sobre as presidenciais, mas podes continuar. Pronto, mas aproveito já para falar. Tivemos à volta de 500 mil votos, o que é muito importante. Subimos, não é? Neste momento, penso que seremos, e sem qualquer sombra de dúvida, somos a terceira força política, encostando já a blocos de esquerda, PCP, CDS, coitados, por mais respeito que eu tenha por esses partidos, mas eles estão a colher os frutos daquilo que plantaram, não é? Porque as pessoas, hoje em dia, o povo português tem que pensar que o Chega, ou melhor, o André Ventura, havia uma música muito conhecida do António Variações, que dizia: todos nós temos a Amália na voz e na voz dela temos a voz de todos nós, mais ou menos isto. E hoje em dia as pessoas vê-se na voz do André Ventura, não é? Todos nós temos o André Ventura na voz e ele é a voz de nós todos. Porque ele defende... Não conseguimos falar às vezes como ele, não é? Naturalmente, repara uma coisa, Pedro. Que ele nisso é único. É exímio mas estamos a falar de muita gente que não sabe. E o Dr. André Ventura é formado em direito Fiscal, com 19 valores. É uma pessoa... É o único político até com... É humilde, mas é nisso que é diferente dos outros. Mesmo assim, é muito humilde. Muito humilde, é verdade. E é um de nós. Porque quem puder estar 5 minutos com o André Ventura vai ver que é um de nós. E é isso quando ele defende que o Chega é o partido da pessoa comum e que a voz dele é a voz daquelas pessoas que estão no café, que se sentem, porque dizem assim, mas isto são populismos ou demagogias, porque o senhor diz que as pessoas querem ouvir. Mas não, então não é o que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas sentem. Porque hoje em dia, estas esquerdas pensam que são mais inteligentes que toda a gente. Mas quem governa as casas são os portugueses. Os chefes de família, Pedro. Claro. Sou chefe de família, tenho 2 filhas, tenho uma esposa e tenho contas a pagar. E sei o que sofro, nos impostos. E sei muito bem que também olho para o lado e vejo aqueles que nada fazem, não é? Mesmo na minha própria rua. Somos nós que pagamos para eles. Incentivo figurado. E vejo as pessoas a viver melhor do que eu, e buscar um cheque ao CTT ou à Segurança Social. E depois a fazer trabalhos... E com um carro melhor do que o meu, porque eu não tenho essas posses. Quer dizer, e eu levanto-me todos os dias às 7 horas para ir trabalhar e para sustentar essas pessoas que nada querem fazer. Quer dizer, e eu não tenho direito a essa... E ainda trabalhas até à meia-noite para o Chega a ajudar. E eu não tenho... Sim, e toda a gente sabe que trabalho para o Chega com amor. É 24 sobre 24. Mas sei que um dia... todo este trabalho vai dar o seu fruto, porque quando o André Ventura for o governo... Primeiro-Ministro, próximo objetivo é levar... Primeiro-Ministro de Portugal, que isto vai dar uma volta de 180 graus. Pois. E as pessoas vão acabar com essa vitimização, porque as pessoas vão ser obrigadas a trabalhar. Naturalmente, atenção que nós estamos a falar... Naturalmente que há casos e casos. Claro, há pessoas que precisam mesmo de ajuda, não podem trabalhar. Naturalmente que sim, Pedro. E nós sabemos muito bem como é a política social. Agora, nós não podemos enganar o povo e dizer assim, não, nós vamos... o senhor precisa ou não precisa, pegue lá X para não fazer nenhum. Porque é isto que estas esquerdas fazem. As pessoas dão subsídios para as pessoas não trabalhar. Em troca do voto. Em troca depois do voto para eles continuar naturalmente a controlar essas bazucas que vêm da Europa por aí fora. E o português comum, aquele português que trabalha, de classe média, que cada vez está mais enfraquecido no poder de compra, é o que sustenta isto tudo. Começa a dizer, então, mas quer dizer, nós andamos a trabalhar e eu posso dar o exemplo, meu pai trabalhou, hoje em dia tem 82 anos, mas trabalhou até bem mais do que a reforma, na idade da reforma. E o senhor levantava-se todo, tinha uma pequena
empresa de móveis, não é? Uma fábrica de móveis, e aquele senhor levantava-se todos os dias às 7 horas, ia para o trabalho e já estavam lá na porta do café antes de ele chegar ao trabalho, jovens, sem fazer nenhum, e ele olhava e dizia assim, quer dizer, eu com 70 anos venho trabalhar e os jovens estão aqui a receber subsídio para nada fazerem. Quer dizer, mas qual é para os maus vícios, não é? Mas qual é a lógica disto? E isto foi uma bola de neve que foi-se formando e cada vez é pior. E essa foi uma das grandes coisas, um dos grandes motivos que me fez estar no Chega. Nuno, voltando à situação das presidenciais, na que nós tivemos quase 500 mil pessoas que votámos em nós, mas é cerca daqui do Porto, não é que é o caso? Sim. Nós somos da Distrital do Porto. E o que é que tu achaste? Tem muita gente que às vezes que não entende o assunto que está a falar, que no Porto que não foi o pior resultado a nível nacional. Pedro. Tu queres o que estás de início, que sabias a anterior direção e agora na nossa direção o que conseguimos fazer, qual é a tua Pedro, opinião? nós aumentamos, tivemos um aumento 50% mais astronómico na intenção de voto aqui no Porto. Naturalmente, por todas as questões que eu já disse, a questão ligada infelizmente, que as pessoas não conseguem dissociar o mundo desportivo ao futebol da política, e muita gente ainda estava ligado a ligar o Dr. André Ventura ao comentário desportivo, e houve outras razões, não só a doutora Ana Gomes, que era a candidata dos ciganos. Aliás, eu estive nas mesas de voto, e deixa-me dizer-te isto, e isto é um testemunho verdadeiro, que entraram pessoas da etnia cigana a dizer: senhores, eu nunca votei na vida, mas quero votar, não sei ler nem escrever, mas quero votar naquela senhora gordinha que é a favor dos ciganos. Isto tem este exemplo. Eu nunca votei. Ou seja, claro, eles mobilizaram-se para ir. Claro que se mobilizaram. E atenção, que eu não estou aqui a fazer um ataque à etnia, porque eu tenho amigos. Mas é para as pessoas perceberem um pouco que quando se faz algo para se acabar com regalias, eles ainda tocam e começam a barafustar. E é isso que aconteceu. O Porto tem muita gente a viver de subsídios. E também pesou nisso. Naturalmente. Não querem que acabe. Mas mesmo assim, o Porto, e ainda ontem foi dito pelo André Ventura, pelo Dr. André Ventura, que estava muito feliz com os resultados do Porto, ao contrário de que algumas pessoas dentro do partido, não é, que querem, vivem de ataques fáceis e de leviandade, porque agora dá jeito, é essa parte que eu digo, porque agora o Chega é conhecido e claro, começamos toda a gente se quer chegar ao Chega como terceira força política e não sabem aquilo que se passou para fazer crescer. E atenção que não sou dono do Chega, nem sou mais que ninguém. Eu quero toda a gente no Chega e quantas mais pessoas, melhor. Agora, tem que haver respeito. Tem que haver um respeito. Por isso é que foi criada até a diretiva 3/2020, que é um assunto também que eu quero que tu fales disso. Que as pessoas... Sim. Nós já tínhamos falado aqui no Porto até a nível interno com os nossos para haver respeito entre os militantes. Exatamente. E eu até faço uma meia-culpa, Pedro, porque também já cometi excessos, se calhar até nas redes sociais. Sim, como eu. E há pessoas que falam em dores de crescimento, mas eu estou dentro desde o início e sei a dificuldade que tive. Vi como é que isto cresceu. E vejo ataques tão injustos. Injustos, pois, por tão injustos. É isso que me revolta a mim também, nessa parte. São ataques injustos. Pessoas sem o mínimo de noção do que estão a dizer, mas com uma leviandade tão fácil nos ataques e atentar ao bom nome das pessoas, à honra e à dignidade. E isso eu não posso levantar falsos testemunhos. Isso eu não posso... É grave. Não posso permitir. E, muito bem, a direção do partido decidiu criar essa diretiva para estancar, porque agora as pessoas dizem isto é a lei da rolha. Não, porque nós somos Isso foi a comunicação social que tentou logo colocar a lei da rolha. Naturalmente, que o partido é um partido democrático e que defende todas as leis democráticas, mesmo dentro do partido. Agora, nós não podemos permitir, é a bandalheira que... Tem que haver respeito, dos insultos pessoais, são tentados ao bom nome, à dignidade e à honra. Isso não pode acontecer.
não é? E fico muito triste, e dou o caso do antigo presidente da Distrital, que sofreu muito isso na pele. E ninguém sabe o trabalho que foi feito por aquele homem, e eu sou testemunha disso, e tenho que lhe agradecer, e tenho que o agradecer, todo o trabalho, e toda a gente também é conhecimento que nós não entramos com o pé direito, nós não éramos amigos, conhecemos aqui na política, divergimos no início, mas a verdade foi convergimos sempre numa coisa, a verdade nua e crua, e vamos lutar pelo Porto e pelo Chega, e por esta matriz deste partido, e as pessoas não entendem isso. E e hoje continuo a achar que é uma grande perda para o partido, com a admissão do Dr. José Lourenço. Foi uma grande perda. Foi o que segurou aqui as coisas no Porto, até, para estar agora da maneira que está. E também é uma grande perda para todos nós. Naturalmente que eu não sou médium. Até temos que vir a outro programa a falar nisso. Nem sou bruxo, mas não acredito que ninguém, ou que alguém tivesse melhores resultados no Porto do que foi conhecido. Aliás, isso o Chega no Porto é conhecido também um pouco à custa do José Lourenço, da sua maneira irreverente de ser, um homem que mais vale partido que dobrar. E é isso que eu procuro, e é isso que o partido procura, é frontalidade de enfrentar, seja o que for, pelos nossos ideais. Porque, e mais uma vez o André Ventura ontem disse, nós não vamos estagnar, nós vamos crescer, mas é preciso que as pessoas comuns se juntem a nós e que façam valer a sua voz, através do André Ventura, porque aquele homem que está ali no Parlamento a fazer frente a 200 e tal deputados, que não são necessários, não é? Muita gente sabe. Sim, claro. E o Pedro... A maior parte. Sim, uns a pintar as unhas, outra a tirar uma soneca. Outros a trabalhar nas empresas deles. Ou no casino online, outros a fazer isto, outros a mandar umas mensagens. E uma das grandes bandeiras que nós também fizemos sempre, e mesmo isso que nos prejudicava, mas que não queríamos tantos deputados, porque nós hoje em dia nós não podemos pagar para as pessoas nada fazerem. E a verdade é que não é só o deputado, é depois a equipa que eles têm. É toda a equipa à volta que está ali, deles. à volta do deputado, quer dizer, esse dinheirinho sai de quem? Somos nós que pagamos. Exatamente. Aquilo é multiplicado, estamos a falar em milhares de pessoas. Por isso é que o sistema não quer, que agora vieram a doutora Ana Gomes, que quer que o Chega seja ilegalizado. Mas porquê? Porque sabem muito bem que são os filhos do sistema e que se alimentam do sistema e que o Chega quer acabar com isso. O Chega vai acabar com isso tudo. Naturalmente. Vai acabar e mesmo. É isso que as pessoas têm que pensar. Se eu sou português comum. Eu pago os meus impostos normais e ando a contar os trocozinhos para comprar o arrozinho, para comprar a batatinha. Claro. Sabes? Claro. E é isso que as pessoas têm que entender. E é essa força que o Chega vai ter e vai crescer, porque as pessoas já se aperceberam. E o medo dessas esquerdas é mesmo que já se aperceberam que o povo percebeu. É verdade. Sim, daí o crescimento Chega. Nuno, não sei se tens mais algum tema assim pertinente para, se queiras falar-me de alguma coisa. Eu ainda tenho aqui uma situação, não é? Porque o nosso presidente esteve aqui a dar formação aos nossos presidentes das conselhias. Das conselhias, sim, e por causa das autárquicas. Eu também nunca fui político, não sei se os outros partidos, mas eu acho que isto é uma coisa naturalmente, boa. Sim. Mesmo nós, para nós também ficar a aprender um pouco. Repara, a situação que... E o Nuno Afonso, eu não tenho... Sim, o vice-presidente que vieram dar ontem uma ação de esclarecimento sobre as eleições autárquicas que vamos ter agora no final do ano, mais ou menos em outubro, se isto com a situação da pandemia não se alterar, ou só se... penso que vai melhorar, que a situação vai melhorar, portanto não vai haver adiamento das eleições, mas é muito importante o Chega, estas eleições autárquicas vão ser muito importantes para o Chega, porque é política local, não é? E nós queremos crescer localmente. Já estamos nas conselheiras, queremos chegar às freguesias todas. Também. Nós aqui no Porto, na Distrital do Porto, tivemos esse trabalho. Temos as 18 conselheiras formadas. Ainda nem todas têm sede, mas brevemente irão ter sede. E esse orgulho nesse trabalho, mesmo com as pessoas por trás, também eu acredito que tem que haver sempre uma oposição,
Mas, atenção, tem que haver uma oposição construtiva. Não é dizer mal por dizer, não é? Com a leviandade de dizer, porque o André Ventura está no Parlamento, faz oposição, mas é uma oposição construtiva e aponta o dedo, mas dá soluções. As pessoas não querem saber das nossas soluções porque vão contra aquilo que ele lhes tira o poder, não é? Mas dá soluções. E é isso que eu também gostava no Porto. Somos um partido plural e todas as opiniões têm que ser ouvidas. Mas com ideias construtivas, não é dizer mal por dizer, à procura do poder só para manter o ego ou realizações profissionais ou pessoais. Eu, até agora, em relação a isso, eu tenho uma situação que me preocupa e tenho que estar, não é? Porque nós, no fundo, ainda estamos em plenas funções na Distrital do Porto. Não? O nosso presidente demitiu-se, não é? Temos o nosso presidente interino. E temos um presidente interino que neste momento temos eleições marcadas. É o Rui Afonso, temos as eleições marcadas. E eu já ouvi falar que ia haver aí uma lista ou duas, ou não sei o quê, de uma situação até de um ex-militante que foi para a SIC denegrir a imagem do partido, do nosso partido. Pá, tu és mais antigo que eu até aqui no partido, mas podemos falar à vontade. Sim, tu achas que eles vão aceitar? Repara uma coisa. Uma candidatura de alguém que foi para a televisão. Eu já fiz essa pergunta aos outros colegas que estiveram aqui também. Quando defendo a verdade nua e crua para fora, quando nós apontamos o dedo ao Bloco de Esquerda, ao PS, ao PSD, também temos que ser autocríticos e olhar para dentro de casa. Naturalmente, com o crescimento Chega, vai aparecer tudo. Pessoas mais sérias, pessoas altruístas, mais sérias, com agendas próprias. Pois. Com agendas próprias. Agora, o que eu não posso permitir, e que me desculpem as pessoas, é que uma pessoa hoje vai para dar uma entrevista para um jornal ou para uma reportagem a dizer mal do Chega e do seu líder e dos seus dirigentes e amanhã ser candidato. Viu uma oportunidade ou oportunidade, não sei onde é que ele viu a oportunidade. Vai denegrir o partido para os meios de comunicação e depois, no outro dia, vai se candidatar e a dizer que está junto do André Ventura e que quer levar isto para a frente. Isto não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E voltamos novamente à diretiva, à 3 de 2020, que acho que as pessoas aí têm que ser castigadas e têm muito que se lhe diga, não é? Porque temos que acabar com esta bandalheira interna. A palavra é bandalheira interna. Aí é que vai haver... E as pessoas têm que ter noção, que o caminho é só um. O caminho é só um. É governar Portugal, que é onde o André Ventura quer chegar, porque nós queremos resolver os problemas dos portugueses, não é os problemas pessoais. Claro. Porque eu hoje vou pensar a resolver o meu problema pessoal. Não, senhor. Isso não andávamos a... No fundo, agora, para nós é perder tempo. Isso é populismo. Estás a falar nisso. Não, é verdade. Então, se estas são as nossas bandeiras, não é? Nós vamos dizer o quê? Não há outra. O que é que eu vou dizer? Vou dizer uma coisa contrária? Claro não, que se são as nossas bandeiras, são as nossas ideias, se é a matriz do partido, se estas são as ideias base do partido, eu vou defender o quê? Tenho que defender estas ideias. Claro. E é por aí que a gente tem que ir. Claro. Mas é assim, não sei se tem mais algum assunto que tu queres... Não, Pedro, eu estou à tua disposição. Pá, eu da minha parte acho que já está tudo. Pá, foi um gosto enorme ter-te aqui. Penso que as pessoas ficaram faz uma mensagenzinha para os nossos militantes. Penso que as pessoas ficaram para eles saírem, para irem votar dia 6. Sim, naturalmente. Faz uma mensagenzinha. Eu não quero estar aqui em campanha, mas toda a gente sabe não estamos em campanha, claro. Que vai haver eleições dia 6. É importante que os militantes venham votar, que participem ativamente nas eleições do partido, também porque também é importante para dar número e para ver a grandiosidade que o nosso partido é. Mas que tenham noção do trabalho que foi feito. Que não se deixem enganar pelos vendedores de banha da cobra. Porque isto é difícil. Isto é difícil nós termos a nossa vida profissional, Pedro, e depois sair, e mesmo durante a vida profissional e a nossa vida familiar, nós temos tempo para dedicar ao partido, porque está muito trabalho, percebes? E eu sei o que custou, e tu sabes, não é? Porque sabes muito bem, porque editar, trabalhar, e não é só falar de comunicação, é todo o projeto político. Porque o crescimento do Chega foi meteórico, foi uma coisa
Foi um boom mesmo muito grande. Só que agora, lá está apetecível. O partido está apetecível, só que as pessoas têm que se lembrar que não é para realizações pessoais nem para o ego. Claro. Tem que Percebes? ter o espírito de grupo É isso. e o espírito da mesma missão Pronto. que nós temos. Eu faço parte da lista integrante do Rui Pedro Afonso, que é o presidente desta lista, e eu estou nomeado como vice-presidente. Temos uma equipa de gente séria, uma equipa de gente trabalhadora, que sente o mesmo, que sente o Chega, e que não estão aqui para a realização pessoal, estão aqui para trabalhar para o Chega, e nós sabemos que há muito trabalho, vêm aí as autárquicas, há tanto trabalho para fazer, nós não podemos deixar o trabalho a meio, e é isso que eu peço aos militantes para ter essa noção. Nós não podemos começar de novo, nem podemos abandonar o projeto, porque isto já se percorreu tanto, e podia-se perder muita coisa, e penso que as pessoas vão ter essa noção. Ok, Nuno, muito obrigado. Obrigado eu, Pedro. Até à próxima. Felicidades, está bem? Obrigado, seus telespectadores. Como viram, foi um programa muito especial. Hoje estamos aqui já brevemente com mais um convidado no próximo Chega Porto TV. Boa tarde.